Giovana? Boa tarde, meu nome é Giovana, eu sou responsável pelo produto de Estados Unidos na Orinter. Hoje a gente tem como convidado o Alan Collen, ele é responsável pela Travel South e ele vai nos apresentar um treinamento com todas as cidades. Alan, é com você, seja muito bem-vindo e muito obrigada. Olá, Giovana. Olá, pessoal todo da Orinter. Obrigado por estar aqui com vocês hoje. Quero compartilhar minha casa. Obrigado por estar aí dentro da casa de vocês. E hoje eu quero trazer todo mundo para uma viagem, para a gente já começar a sonhar e imaginar a nossa próxima viagem para os Estados Unidos. Hoje a gente vai falar dos destinos da Travel South USA. A Travel South são 12 estados no sul dos Estados Unidos. Vocês estão vendo aí, acompanhando a apresentação. E nós vamos falar apenas de 7 deles hoje, bem rapidamente, tá? Estou sempre à disposição de vocês. E a ideia da Travel South é que são vários destinos muito próximos um do outro. Então, gostoso é combinar um destino com o outro. E a gente vai visitar toda a história, gastronomia, todo o berço da música nos Estados Unidos. Como chegar? Todas as companhias aéreas que fazem voos do Brasil e que vão voltar a fazer em breve, a gente pode usar como referência, a gente pode pegar voos de conexão com qualquer uma delas ou voos diretos. E o mais legal desse tipo de viagem é fazê-los de carro. Então, fazer aquela famosa e tão sonhada road trip, ou de motorhome, ou de moto, utilizando o meio de transporte mais confortável para a gente. Fica uma dica bacana para usar, inclusive, voos de Orlando, que dá para a gente pegar um carro e em 2, 3 horas a gente já está na costa da Geórgia, visitando cidades históricas, como Savannah, como as Golden Isles, e até mesmo chegar a Atlanta, ou fazer toda a parte da Geórgia, do Alabama, até mesmo New Orleans, dá para fazer direto de carro também, tá bom? Então fica aí uma dica interessante para a gente. Então, vamos lá, bem-vindos. Primeira coisa desses destinos, eu vou começar com uma adição nova para nós brasileiros e uma dica agora para a temporada de inverno. Então, só para ficar na cabeça, para a gente já lembrar que é uma opção bacana para o final do ano, são as estações de esqui. Nós brasileiros estamos muito acostumados em fazer o esqui no Colorado. Então, fica uma oportunidade, uma opção legal de usar as estações de esqui da West Virginia, que tem uma quantidade absurda de parques naturais, bastante propícia para aqueles esportes de inverno, especialmente o esqui, o snowboard, e também durante o verão, com corredeiras, com toda a parte de trekking, de rafting, de escaladas. Então, fica aí uma referência bacana. Essa apresentação toda vai estar à disposição de vocês, é só entrar em contato com a Orinter e ela vai encaminhar para vocês fazerem o download também. E eu estou sempre à disposição para qualquer informação que vocês tenham, tá bom? Lembrem que nessa apresentação tem a temperatura máxima e mínima do estado, para que vocês tenham como referência, e no canto direito delas a gente tem a localização no mapa dos Estados Unidos, para que a gente tenha sempre fazendo um roteirinho e esteja acompanhando aonde estão os estados. Vamos lá. Agora eu vou levar vocês para o nosso próximo estado, que é a Geórgia. A Geórgia é o estado mais próximo de Orlando, na Flórida, que já é um dos destinos mais conhecidos de nós brasileiros. Vocês estão vendo no videozinho o estádio da Mercedes-Benz, que é um dos estádios mais high-tech dos Estados Unidos hoje em dia. É uma excelente opção para a gente ver um jogo, para assistir um show, para ver alguma coisa de esportes. Eu aconselho bastante esse tipo de visita, eu acho que faz parte de um conhecimento mais profundo do estado que a gente está visitando, além das atrações normais de Atlanta, como o Aquário, a CNN, o mundo da Coca-Cola. Tudo isso faz parte da gente conhecer um pouquinho mais o destino que a gente está vendo. Eu coloquei um parque da Six Flags. Eu sei que parque temático é uma coisa que nós brasileiros amamos muito, né? A gente tem a possibilidade de visitar o Six Flags, que é um dos parques com nível de adrenalina mais alto,
com aquelas montanhas russas mais radicais. Então já fica uma coisa diferente, alguma atividade para a gente fazer enquanto a gente está visitando um destino tão famoso como Atlanta. E fica só a 15 minutos de distância. Outra dica bacana é a visita ao cinema. Vocês sabiam que a Geórgia hoje é o estado, a segunda Hollywood americana? É o estado que tem o maior investimento na indústria do cinema, sendo cenário para várias séries e produção de várias séries, como Walking Dead, todos os filmes da franquia dos Vingadores, os filmes da Marvel, várias séries como True Blood e muitos filmes sobre a cultura negra, como... Eu vou passar uma lista de filmes daqui a pouco, vou deixá-la no final para a gente poder pesquisar e poder lembrar um pouco mais desses destinos, o que vocês acham. Mais uma dica de filme. Eu estou deixando em cada estado a dica de um drink assinatura, uma receitinha, para a gente, enquanto está vendo isso, para quando a gente está lembrando da música, como a Georgia on My Mind, que é um ritmo de rhythm and blues, para que a gente possa ter um gostinho também. E o drink da Georgia é o Scarlett O'Hara, que é referência de um filme, referência de uma personagem tão marcante, né? Uma mulher com tanta presença. Ele fala bastante também das condições socioculturais e um drink delicioso para a gente referenciar. Para quem não matou o filme ainda, se chama E o Vento Levou. É só procurar no Netflix mais perto de você. Mentira, é um filme um pouco antigo, mas dá para a gente fazer uma busca para achá-lo. Eu falei dos filmes da Marvel, uma atração bacana para a gente visitar, dá para pegar o carro e num instantinho está lá, é o Porsche Experience Center. O local onde tem esse Porsche Experience Center foi referência dos filmes Os Vingadores, é o quartel-general do filme Os Vingadores. É claro que no filme eles mudaram o símbolo da Porsche para o azinho do Avengers, mas esse complexo todo está aberto à visitação, tem um café e um restaurante deliciosos, uma vista fantástica, e além disso, como é um Experience Center, a gente pode alugar uma Porsche para usar em vários terrenos diferentes, qualquer tipo de Porsche para qualquer terreno. Então ainda fica uma atração legal para quem curte muito dirigir. Vamos para o estado ao lado. Essa é uma rota, inclusive, que já está no roteiro da Orinter, é uma rota bastante legal, que ela vai de Atlanta até New Orleans, atravessando o Alabama. O Alabama é um dos estados mais bacanas e referência da soul music americana, é o berço de nascimento da música soul. A gente tem aí com a nossa querida Aretha Franklin. Então já fica mais uma música, né, soando na cabeça. O drink deles mais comum é a cerveja, então é um ótimo lugar para tomar cervejas, especialmente cervejas artesanais. Eu botei a parte do mar do Alabama para a gente ter uma referência de culinária. Eles são muito fortes na pesca, camarões, ostras, então os frutos do mar são comidas bastante fortes no Alabama, e todos os estados do sul são bem fortes também na carne vermelha. Então, bastante tipos de churrasco. Eu sei que churrasco e cerveja é uma paixão brasileira, e cada estado tem uma forma diferente de fazê-lo. E aqui no Alabama a gente tem o defumado como uma das formas mais particulares. Então, fica uma dica bacana. Espero que tenha dado uma aguinha na boca. Na minha deu. Outra referência legal é tá tão na moda, né? Porque a gente teve a NASA levando os astronautas no final de semana passado. A gente tem o US Space and Rocket Center. Antigamente era o local onde eles produziam os foguetes para depois lançarem do Cabo Canaveral. Hoje em dia é um museu interativo, onde a gente pode fazer, inclusive, um dia ou uma semana de treinamento para ser astronautas. E isso é aberto para nós, crianças de todas as idades. Então, é aberto para adultos e crianças, e a gente pode ter essa experiência em mãos. Olha que diferente. Esse local, inclusive, foi o cenário de um filme chamado Estrelas Além do Tempo. Para quem não assistiu, assista, que é um filme bem bacana,
que além de falar de NASA, de tecnologia do Alabama dos anos 50, ainda conta a história de 3 mulheres negras super inteligentes que viviam naquela época. Outra coisa bacana do Alabama em relação a road trips, a viagens de carro, é que eles estão usando todas as estradas menos utilizadas, aquelas estradas com vista, para tirar o fluxo de caminhões, o fluxo mais pesado, e deixaram elas para serem estradas panorâmicas. Olha que legal. E isso faz com que nós, enquanto estivermos visitando, tenhamos uma experiência muito mais pessoal, personalizada, uma estrada muito mais gostosa para dirigir, com aqueles asfaltos perfeitos. Então, é perfeito para ir de carro, para ir de motorhome e também para ir de moto. O Alabama tem o maior museu de motos do mundo, que é o Barber Vintage. Então, é um museu que vale a pena visitar. Ele, além de motos, também tem alguns carros, carros de corrida, carros mais especiais, e eu acho que tem que estar incluído na rota de todo mundo que quer conhecer um pouquinho mais o Alabama. Fica aí mais uma dica para a gente nesse estado maravilhoso. Vamos continuar viajando? Eu vou levar vocês agora para uma geral de comida, porque como todos os estados têm algumas coisas em comum, eu quero deixá-las aqui presente como uma referência da culinária sulista americana. Primeiro, a Tabasco, que fica na Louisiana, é um ponto de parada importantíssimo na viagem para qualquer um que vai visitar a Louisiana. O Benet, que é uma referência de doce francês. Os biscuits, que são como se fosse um pãozinho um pouquinho mais salgado, que são servidos como doces, como salgados, são servidos puros, e é uma referência deliciosa no sul. Não esquece de provar. Toda a parte de frutos do mar e toda a parte de churrasco, sendo feito de todas as maneiras diferentes, desde o defumado até mesmo o frito. Olha que delícia. Então, toda essa referência da mesa, da fazenda para a mesa, toda essa referência da soul food, para quem não conhece, é a comida feita com carinho, feita com alma. Ela lembra um pouco a nossa comida caseira, de tão gostosa, de tão suculenta que é. E uma dica é que sempre no sul os pratos vão ser muito bem servidos. Então, cuida para não pedir muita coisa e não conseguir comer, apesar que levar para comer depois também é uma delícia em viagens. Então, fica aí uma dica legal. A gente está subindo um pouquinho no mapa agora e chegando no Kentucky. O Kentucky é o estado dos cavalos puro sangue, são uma referência muito importante para os cavalos de corrida de todo o mundo. Para quem não sabe, é lá que se realiza o Kentucky Derby, que é a mais importante corrida de cavalos do mundo. Participam cavalos de todos os países, inclusive do Brasil, e os produtores que querem fazer com que os seus cavalos tenham um potro ou uma potrinha, eles levam para o Kentucky para usá-lo como berçário. O estado é referência para cuidar desses potros desde pequenininhos e treiná-los para virarem futuros campeões. Então, imagina como não é bacana a gente visitar as fazendas de cavalos, como não é bacana a gente entrar nesse mundo do derby, né? Então, fica uma referência. Outra coisa legal do Kentucky é o estado que mais produz bourbon no mundo. Olha que legal. Eles falam que tem mais barris de bourbon do que números de habitantes no estado. Então, fica uma referência legal para a gente visitar. Eu botei um drink, assinatura do estado, que é um drink que é feito para o verão. Ele é bem refrescante, ele é feito para ser bebido durante as corridas de cavalo, porque são no verão normalmente, e nada mais é do que o bourbon com menta e açúcar. Para quem nunca experimentou, o bourbon é um tipo de whisky, e ele é bem mais destilado do que os whiskies que a gente está acostumado. Então, é uma bebida que normalmente desce, que é uma beleza, e é muito boa, especialmente nessas misturas. Para quem gosta de Moscow Mule, tira o Moscow e bota o Bourbon. Faz um Bourbon Mule que fica uma delícia. Depois me conta. Outra coisa legal que a gente tem no Kentucky, e a gente estava falando de churrasco, eles criaram um churrasco há muitos anos atrás, inclusive é uma das primeiras franquias grandes de fast food americanas, que é o Kentucky Fried Chicken. A gente tem aqui no Brasil,
Lá é o berço, foi onde foi criado, onde vive, tem a história do coronel que a criou, e é uma delícia e fica como uma referência local. O frango frito, inclusive, é uma iguaria que a gente encontra em todos os estados do Sul. Outra referência bacana é o Museu do Beisebol, que além da gente ter em contato com toda a história do beisebol, dos jogadores, e aprender um pouquinho sobre esse esporte, a gente ainda pode visitar uma fábrica de tacos de beisebol. Olha que legal. Isso tudo na cidade de Louisville, que fica bem no centro do Kentucky. Nessa mesma cidade, a gente pode visitar o Muhammad Ali Center, que é um centro que também é um centro de serviço social do Muhammad Ali. Ele fez questão que ele passasse toda a influência e todo o poder que ele tem como figura pública para ajudar os negros, especialmente locais. Então fica aí mais uma história bacana dessa luta pelos direitos civis americanos, e é uma rota, inclusive, que a gente pode fazer em todos os estados do Sul. Todos eles têm um monte de museus, de pontos interessantes para a gente falar um pouquinho dessa cultura. De música, a gente tem o Bluegrass. Para quem não sabe, o Bluegrass é como a country music unplugged, a country music fora da tomada. Então, uma country music mais acústica. É um ritmo super bacana, depois é uma gugada para vocês conhecerem um pouco mais do ritmo. Eu posso mandar isso na apresentação para vocês. E o Kentucky tem o maior sistema de cavernas do mundo. Olha que legal. Eles têm várias cavernas que são abertas a público, que são abertas para a gente visitar, para o turista visitar. Algumas delas são específicas para crianças, com arvorismo, com pistas de bicicleta, são literalmente enormes. E também tem uma das minhas favoritas, que é uma caverna para a gente fazer passeios de barco. Olha que visual diferente, né? Fazer um passeio de barco por dentro de uma caverna. Então, ficam sugestões bem diferentes, bem raízes para a gente fazer nos Estados Unidos, aqueles Estados Unidos que a gente ainda não conhece. Vamos para o estado do lado, na verdade, o estado de baixo, pode acompanhar pelo mapa. A gente vai estar a caminho do Tennessee. Uma referência de tempo demora umas 2 a 3 horas de carro para sair de uma dessas capitais para outra, não é muito distante. São viagens que eu sempre recomendo a gente dar aquela paradinha para comer alguma coisa, para beber alguma coisa no caminho, para conhecer alguma coisa legal. E se a gente for fazer um circuito maior, vale a pena parar uma noite em alguma cidadezinha mais interessante. E lembrando que todas as cidades maiores, um mínimo de 2 noites. 3 noites eu acho que é o legal para conhecer um pouco mais essas cidades. No Tennessee tem 2 cidades maiores que valem a pena a gente gastar pelo menos 2 noites, que é Nashville e Memphis. Nashville é considerada a cidade da música. O estado do Tennessee inteiro ele é responsável por todos os ritmos musicais que a gente conhece como música americana. Então, a gente varia do country até a música clássica, passando por todos os estilos. Por que que os estados do Sul são considerados o berço da música? Isso tem a ver com a história lá atrás, desde o vento levou, que a gente começou, que veio com a escravidão. Então, essas tribos todas foram trazendo a cultura, foram trazendo todas as raízes, inclusive da música deles. Então, eles não influenciaram apenas na culinária, influenciaram também na música. E cada um deles trazendo um ritmo musical que lhes era de berço cultural. Então, fica uma referência gostosa. No Tennessee, a gente tem essa mistura do Elvis, pegando vários ritmos diferentes, como soul, rhythm and blues, e transformando, fazendo uma releitura deles para uma visão mais popular na época. E virou para tal o rei do rock and roll. Então, fica mais uma dica bacana para a gente fazer visita. Nashville é considerada a cidade da música. Ela tem uma quantidade infinita de bares na avenida principal, que se chama Broadway. Vários bares que ficam abertos das 10 da manhã até o último cliente. Vale a pena fazer uma visita a vários bares para ver o que está tocando. Para se tocar para esses locais, você tem que ser muito bom. Então, para nós visitantes, é uma garantia de assistir um grupo fantástico. Então, eu falo que vale a pena trocar de bar só para ver
quantidade de estilos, de gêneros, de pessoas diferentes do mundo inteiro que vêm para a cidade para se expor musicalmente. Também é um paraíso para os compositores de música. A cidade respira música e a gente vibra com isso. A mesma coisa se repete em Memphis, na Beale Street. Só que Memphis ainda tem uma pegada mais de festa. Nessas duas cidades é possível beber na rua, que é uma coisa bem complicada nos Estados Unidos, a gente sabe. Não pode sair com vidro, a gente vai ter que botar num copo de plástico. Mas essa facilidade faz com que a cidade tenha um clima ainda mais legal de festa. Tá? Várias coisas para a gente ver no Tennessee. O famoso Museu da Country Music, em Nashville, como o Grand Ole Opry, que é o primeiro rádio ao vivo dos Estados Unidos. Essa rádio funciona até hoje, e esses shows de rádio são abertos ao público. A gente pode assistir, pode estar em contato com os maiores ídolos de vários estilos, especialmente de country, em shows ao vivo. Então, vale a pena botar isso no mapa. Além de museus de outros ídolos, como o Johnny Cash, Tina Turner, todos eles valem super a pena visitar. E quando a gente vai para Memphis, a gente não pode esquecer do fantástico rei Elvis, em Graceland. Graceland é um complexo cultural que junta a casa do Elvis, Graceland, com toda uma estrutura criada para mostrar toda a vida do Elvis, desde a infância, a parte do cinema que ele fez, a coleção de carros, a coleção de aviões. Então, a gente literalmente conhece todo o registro da vida do rei do rock. Então, vale a pena uma visita a Graceland. E tem, inclusive, um hotel que fica em frente a Graceland, que foi todo feito para oferecer aos hóspedes uma experiência à la Elvis. Os quartos, o ambiente externo, tudo é tematizado em Graceland. Então é muito bacana para a gente viver essa atmosfera de rock and roll. Outra coisa legal, no Tennessee ainda, é uma cidadezinha chamada Lynchburg. O drink assinatura que eu estou colocando para vocês é uma limonada calibrada com Jack Daniels. Lynchburg é onde fica a destilaria do Jack Daniels no Tennessee. A cidade é lei seca até hoje. Vocês sabem que nos Estados Unidos, algumas cidades têm o poder de ditar suas próprias leis. E Lynchburg faz com que ela seja lei seca. Então, ela não pode servir nada alcoólico, nem nos bares, nem nos restaurantes. A gente pode beber alguma coisa em público assim que a gente sai da cidade. Então, a gente sempre recomenda uma batida, um bate-volta para Lynchburg, para visitar a destilaria. Sim, dá para se fazer uma degustação do Jack Daniels dentro da destilaria e depois tomar um drink no hotel ou em algum outro local. Será que a gente resiste, né, a fazer uma refeição sem alguma coisa alcoólica? Então fica ainda uma brincadeira. E eu deixei a receita aí do Lynchburg Lemonade, para quem quer experimentar. Também um drink leve, um drink mais para o nosso clima aqui no Brasil. Vamos lá. Vamos agora para o Mississippi, o estado de baixo. Essa é uma rota também bastante conhecida. Eu acho que é uma visita fantástica para quando a gente faz Memphis. Existe a cidade chamada Tupelo, no Mississippi, que fica a 2 horinhas de Memphis, e foi onde o Elvis Presley nasceu. Então, para todos os fãs de Elvis, vira um roteiro indispensável quando a gente passa pelo Mississippi. Lá a gente encontra a casa onde o Elvis nasceu, a igrejinha onde ele tocava, a loja de hardware onde ele ganhou a primeira guitarra, várias histórias envolvendo toda a vida, esse início da vida desse grande rei do rock. Então fica um roteiro bastante interessante. Para quem não sabe, o Mississippi também foi o berço da música blues, de mais esse ritmo musical. A gente tem a referência do B.B. King, o primeiro gateway do blues, um dos primeiros bares que eram conhecidos como junk joints na época, locais de música. Eles nem serviam nada alcoólico, basicamente você trazia o que você queria comer, comprava alguma coisa no local e assistia um show. Olha que legal.
De drinks, o mais famoso no Mississippi é o Mississippi Mud, que é uma cerveja preta bem forte, que é uma delícia, doce, uma delícia. A trilha do blues. E uma curiosidade são as Crossroads. É uma encruzilhada, literalmente, da Avenida 61, da rodovia 61 com a 49. Existem lendas do rock local com a história do Robert Johnson e foi até tema de um filme. Para quem quer conhecer um pouco mais, dá uma pesquisada na Crossroads e fica uma rota bastante legal, bastante interessante para a gente fazer, que é a rota do blues. Beleza? Vamos agora para um dos estados mais famosos para o Brasil. É um dos que os brasileiros mais gostam. A gente já tem uma cultura bastante parecida com a cidade de New Orleans, mas a gente vai falar um pouquinho do estado em geral, que é o estado da Louisiana. Eu já falei antes da visita à fábrica da Tabasco, que eu acho imprescindível. A Tabasco não é mexicana, ela é do estado da Louisiana, é americana. É a única fábrica deles do mundo, ou seja, nessa fábrica que a gente tem o Tabasco vendido no mundo inteiro, e é uma aula, é uma diversão fazer uma visita às instalações deles. Então, coloca aí um dia de visita para conhecer a Tabasco também. Toda a parte de comida cajun e crioulo é uma comida que é referência da França. A diferença do cajun para o crioulo é que o cajun seria a comida do interior e o crioulo seria essa comida mais gourmetizada. Mas a base das duas é a mesma. Tá? Toda a parte do direito civil, toda a parte dessa época da Casa Grande, da senzala, várias casas para se visitar. Lembra lá da Geórgia, quando a gente falou de E o Vento Levou? Essas mesmas casas a gente encontra no Mississippi, no Alabama, aqui na Louisiana, e o que vai mudando são os cenários em volta. Lá na Geórgia se plantava algodão. Aqui existiam plantações de cana-de-açúcar. Isso mexe completamente em todo o cenário à volta. A gente tem um cenário aqui com pântanos, olha que interessante, e com uma vida selvagem bem mais viva, né? Então, vale a pena visitar uma porção de passeios para que a gente possa conhecer esses pântanos, para que a gente consiga conhecer esses cenários de uma forma legal, e muitas casas grandes para visitar, e também senzalas. E tudo de uma forma a valorizar o que a gente aprendeu até hoje com essa cultura. Outra coisa bacana do estado da Louisiana é que é o primeiro estado americano tax-free. Significa que, como nós estrangeiros, qualquer coisa que a gente possa comprar e trazer na viagem, a gente não paga o imposto, a gente pode pegar esse imposto de volta. Os balcões do tax-free estão disponíveis na maior parte dos shoppings e outlets, e é muito fácil. Depois de a gente ter o nosso cadastro, é só apresentar algum documento com foto e a gente pega esse imposto de volta. Vale super a pena para a gente comprar nosso eletrônico, para comprar alguma coisa na viagem. O drink de assinatura eu deixei o Hurricane, lembrando que New Orleans é uma cidade que é possível se beber na rua. Eles são conhecidos por festa, por esse carnaval durante o ano inteiro. Normalmente esses drinks têm um tamanho gigante, então vale a pena a gente conhecer e entrar um pouco mais nessa festa da cidade. O Mardi Gras, que é o carnaval de New Orleans, ele é um feriado religioso, ele bate com o carnaval aqui do Brasil, a base é a mesma, e ele, no fundo, acontece o ano inteiro. Tá? Então, se a gente quer participar desse carnaval, mas quer uma coisa mais tranquila, basicamente qualquer outro final de semana em New Orleans vai ser uma festa muito legal. É uma cidade mesmo para bater perna, para conhecer, para ir entrando, fazendo um bar ao outro, conhecendo todas as casas de show, de espetáculos que a gente puder. Então, vale super a pena conhecer em qualquer época do ano. A cidade também é o berço, a cidade não, o estado, perdão, é o berço do jazz. A gente tem a figura icônica do Louis Armstrong, é inclusive o nome do aeroporto de New Orleans, e a gente tem essa referência cultural, o berço do jazz na Louisiana.
Uma outra coisa que eu acho bacana a gente falar é o French Quarter, que tem a arquitetura baseada na Espanha, ao invés de ser da França. Olha que legal. A comida e a referência de idioma toda vem da França e a cultura arquitetônica vem da Espanha. Então fica, mais uma vez, essa mistura de culturas distintas. Outra coisa bacana da Louisiana é o religioso. Existe um mix de religiões dentro da cidade que faz com que seja ainda mais interessante. A gente está passeando na rua, vê uma banda levando os casais, um casamento para a gente acompanhar até a porta da igreja, e às vezes um velório para ir na porta do cemitério, e todos com muita festa, todos com uma pegada de alegria, de fazer alguma coisa diferente, de trazer uma energia positiva para isso. Vale super a pena a gente visitar. Eu quero falar um pouquinho agora de música. Eu falei que a gente tem o berço da música nos estados do Sul, então a gente tem um passeio por todos os ritmos musicais, por várias figuras emblemáticas e referências, cada uma para o seu ritmo, e só para a gente não esperar, eu vou para o Sul só ouvir country, não, muito pelo contrário, você vai ouvir um monte de ritmos diferentes. Eu quero falar agora e eu quero mostrar um vídeo, na verdade, que eu trouxe para vocês, de uma rota que acho que é a mais conhecida, que a gente sempre fala que é o ritmo, ou a trilha da música, ou o triângulo da música, ou a rota da música americana. Então, aqui nesse vídeo, a gente vai contemplar 3 cidades, que é Atlanta, New Orleans e Nashville, num passeio de carro. Esse é um vídeo rápido, só para a gente conhecer mais um pouquinho dessa rota. Vamos lá? Então, só um passeio rápido, só para a gente conhecer um pouquinho desse destino. Vocês viram a variedade de cenários que a gente pode perceber nessa rota e quanta coisa a gente pode descobrir, né? Então, para fechar, eu quero até chamar um pouquinho a Giovana para falar com a gente, mas um realce para ver quanta coisa a gente viu nessa apresentação. Desculpa que eu fiz muito rápida, né? Mas que dá para a gente ver que dá para fazer de moto, de carro, de motorhome, tomar um monte de drinks legais, ver de parques de diversões a museus, a zoológicos, entrar em contato com religiões, com culturas diferentes, fazer rota do bourbon, do whisky, da música, esportes ao ar livre. Então, é literalmente um destino que tem bastante coisa. Olá, Giovana. Oi, Alan. Obrigada pela sua apresentação. Os destinos que você apresentou são fantásticos.
pouco explorados ainda, mas com muita diversidade, e que a gente pode cada vez mais montar coisas e diversificar a viagem dos passageiros, né? Sair um pouco do convencional e mostrar para ele tudo que os Estados Unidos pode mostrar além do que ele já conhece. Para quem não sabe, a gente já tem alguns pacotes hoje disponível, como a Rota da Música, que o Alan acabou de mostrar o vídeo para vocês. A gente também liberou também um pacotinho já faz desde o ano passado, e esse ano a gente atualizou para vocês, que se chama Southern Charm. Então, ele vai de Alabama a Geórgia, que daí também inclui todos esses destinos fantásticos que o Alan acabou de apresentar. E a gente também trabalha com os forfare, e aí os FIT, do jeito que o passageiro quer. A gente pode trabalhar com Flying Drive, de carro, de motorhome e de moto também, porque a gente também trabalha com moto. Então, Alan, eu te agradeço muito pela sua apresentação. É fantástico tudo isso e tudo que a gente pode explorar. Ah, que maravilha. Eu vou disponibilizar. Pode falar. O vídeo que eu mostrei apareceu com som para você? Apareceu um pouquinho com som, mas bem no começo, e depois ele logo já saiu. Mas, de qualquer forma, não tem problema, pessoal, porque o Alan, como ele disse logo no começo e agora, ele vai me passar tanto essa apresentação quanto o vídeo, e eu vou disponibilizar para todo mundo que quiser. A gente vai disponibilizar para os executivos para encaminhar para todas as agências, tá bom? Maravilha. Eu agradeço muito. Pode falar. Só para fechar, tem o meu e-mail também, quem quiser me contactar. Eu vou deixar esse vídeo aqui, perdão, para quem quiser a apresentação. É um vídeo com country music, foi a única que eu não falei um pouco mais, né, sobre esse ritmo musical. É um filme que mistura os maiores ídolos de country do mundo, todos americanos, e com o cinema da Geórgia, um vídeo super bonito. E para fechar, eu quero deixar uma lista, só para instigar, dos filmes, de filmes e séries filmadas ou que usem os estados do Sul como referência, até como referência histórica mesmo. Então, são filmes que eu curto muito, tem até ganhadores do Oscar aí no meio, e que falam um pouquinho da história, um pouquinho da cultura, e uma prévia do que a gente vai ver quando a gente for visitar os destinos. Muito obrigada, Alan. E vem dos filmes, um dos meus preferidos, Estrelas Além do Tempo, é fantástico. Green Book, então, também. Nem se fala. E The Help também. Então, assim, gente, para quem não conhece, vai dar uma busca no Netflix ou no YouTube, que eles estão lá disponíveis, e aí você vai conhecer um pouquinho mais sobre a Geórgia e tudo que eles têm lá, tá bom? Obrigada, Alan, pela sua disponibilidade. E, gente, qualquer dúvida, tanto eu quanto a equipe da Orinter e o Alan, a gente está à disposição para tirar todas as dúvidas e o que vocês precisarem. Muito obrigada. Obrigado vocês. Um beijo, fiquem em segurança, fiquem bem. Daqui a pouco a gente vai estar aí de volta. Estamos todos juntos nessa. Obrigado, Orinter, por essa oportunidade.